canal Flamengo Sem Limites. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje, dia de decisão, começa a grande final da Copa do Brasil, envolvendo dois times de rivalidade histórica. Flamengo e Atlético Mineiro começam a decidir na tarde deste domingo a final da Copa do Brasil 2024, às 16 horas, lá no estádio do Maracanã. Jogo que promete fortes emoções, tanto no jogo de hoje quanto no jogo decisivo de semana que vem. Afinal de contas, são duas grandes equipes que prometem protagonizar um grande espetáculo de futebol, muito em função da rivalidade que alimenta este confronto. Afinal de contas, Flamengo e Atlético Mineiro, principalmente nos anos 80, protagonizaram muitos jogos envolvendo muita rivalidade e muita polêmica, muito mais por parte do lado adversário do que por parte do lado rubro-negro. O Flamengo, que leva vantagem em decisões contra o Atlético Mineiro, vai para o jogo de hoje com uma série de desfalques. O técnico Felipe Luiz teve que se desdobrar para poder montar a equipe hoje. Realmente, o Flamengo, com as suas contusões, as suas lesões e também as suas suspensões, hoje vai entrar em campo com um time muito longe daquele que é considerado o ideal, principalmente pela torcida rubro-negra. Mas, mesmo assim, possui um elenco que é capaz de jogar de igual para igual com um adversário que também possui um elenco muito forte e que também terá desfalques, principalmente de Daverson, que atuou pelo Cuiabá na Copa do Brasil, e Fausto Vera, que atuou pelo Corinthians também na Copa do Brasil. Então, hoje, um jogo que envolve rivalidade, que envolve grandes torcidas e que também envolve um futebol que pode ser muito ofensivo por parte dos dois times. Vamos agora às informações do jogo de hoje. Flamengo e Atlético Mineiro fazem a terceira decisão de um confronto cercado de rivalidade com 95 anos de história. Em 1980, os rubro-negros conquistaram seu primeiro título brasileiro após derrotarem os mineiros por 3-2 no Maracanã, que tinha mais de 150 mil pessoas, um gol decisivo marcado por Nunes. Neste domingo, às 16 horas, horário de Brasília, os eternos rivais abrem a inédita decisão de Copa do Brasil no Maracanã. O Atlético passa por grande momento nas Copas. É finalista também da Conmebol Libertadores após eliminar o River Plate com vitória por 3-0 em BH e empate sem gols em Buenos Aires, na terça-feira passada. No Campeonato Brasileiro, o time não engrenou e está distante do G6. Dois importantes jogadores não enfrentam o Flamengo, Fausto Vera e Daverson, por força do regulamento, como já falei aqui para vocês. Gabriel Milito, técnico do Atlético, relacionou todos os jogadores disponíveis no elenco para a partida. As principais novidades são os meias Zarate e Bernard, recuperados de lesão. Sem contar com Fausto Vera e Daverson, que já defenderam outros times na atual edição do torneio, Gabriel Milito tem a possibilidade de repetir o time que passou pelo Vasco na semifinal da competição. Então, ou seja, é um desfalque muito importante para o Atlético Mineiro, no caso o atacante Daverson principalmente, pois é o cara que retém a bola, é o cara que faz o pivô, porque o Atlético Mineiro possui uma dificuldade muito grande em sair jogando com a bola nos pés. Não é tão assim dificultoso quanto o Corinthians, por exemplo, que é uma equipe muito inferior à do Atlético, mas o Atlético às vezes abusa das bolas longas, das bolas jogadas longas, para que o Daverson faça a parede e possa aproveitar a velocidade do Paulinho e também a força física do Hulk. Então hoje o jogo do Atlético vai passar muito pelo Hulk, inclusive. E o Gabriel Milito deve promover também uma mudança no posicionamento do Guilherme Arana. Vamos ver agora como será o provável Atlético para o jogo de hoje. O Atlético deve vir numa linha de 3 zagueiros, com o Batalha, que é um volante, jogando como zagueiro. Aqui do lugar do Lianco pode entrar também o Saravia, ex-jogador do Botafogo. Ele também pode fazer essa linha aqui defensiva, atuando como um zagueiro pela direita. O Batalha, que é um volante, deve jogar como um terceiro zagueiro, e o Júnior Alonso, que é zagueiro de ofício, formando a trinca de defensores.
Aqui no meio de campo nós teremos uma linha de 4 jogadores, com o Scarpa fazendo a ala direita, o Alan Franco e o Otávio, 2 volantes de mais contenção, o Rubens, lateral esquerdo, fazendo aqui a ala esquerda, e aqui a mudança que eu citei, o Arana jogando mais avançado, quase que como um meia, um ponta pela esquerda, o Paulinho e o Hulk formando muitas vezes uma dupla de ataque, com o Arana fazendo a recomposição no meio de campo. Então, esse é o provável Atlético que pode ter essa configuração para o jogo contra o Flamengo. Como eu disse, o jogo do Atlético vai passar muito pela questão física, principalmente explorando a força que o Hulk tem, sem fazer trocadilho. O Paulinho usando a sua velocidade, assim como o Guilherme Arana, que também tem boa velocidade, boa movimentação e chuta bem de fora da área. Então o Flamengo tem que ficar muito esperto, muito ligado, assim como o Gustavo Scarpa também, que tem um bom passe, faz bons lançamentos para explorar as costas dos zagueiros adversários, utilizando a velocidade e a força física, como eu já disse, de Hulk e Paulinho. Então esse um provável Atlético que vai enfrentar o Flamengo na tarde de hoje, nesse primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. Nós vamos agora para as informações do rubro-negro, o time dirigido pelo técnico Felipe Luiz. O Flamengo chega à decisão com o foco completo na Copa do Brasil, principalmente após ter perdido a chance de aproximar dos líderes do Campeonato Brasileiro ao ceder empate ao Internacional de Porto Alegre nos minutos finais do duelo no Beira-Rio, na última quarta-feira. O time chega com 2 baixas importantes por suspensão. Bruno Henrique e Pulgar não vão poder atuar. Bruno Henrique foi expulso naquela entrada criminosa contra o Mateuzinho na partida contra o Corinthians, e o Pulgar pelo 3º cartão amarelo. Tetracampeão, o rubro-negro conquistou a Copa do Brasil em 1990, 2006, 2013 e 2022 e foi vice-campeão em 97, 2003, 2004, 2017 e 2023. Então o Flamengo aí buscando chegar à sua 10ª decisão, né? Chegou à sua 10ª decisão, mas hoje busca equilibrar a decisão, tanto na vitória quanto no vice-campeonato. Se o Flamengo vencer a Copa do Brasil esse ano, será a sua 5ª conquista. O Flamengo chega para a decisão com uma importante mudança tática, caso Felipe Luiz mantenha o que ensaiou durante a semana. Terá um trio de atacantes, com Gabriel, Plata e Michael. Outra informação importante é o retorno de Alexandro, ausência nos jogos com Juventude e Internacional devido a um desconforto no músculo posterior da coxa direita. Então, são as informações da equipe rubro-negra. Para o jogo de hoje, nós vamos ver agora o provável Flamengo que vai a campo. Lembrando que o Felipe Luiz esboçou essa formação que eu trouxe aqui, nessas informações sobre o time do Flamengo, mas pode haver uma surpresinha. Eu vou mostrar para vocês aqui no campinho o que o Felipe Luiz pode fazer tanto na escalação inicial quanto também no decorrer da partida. A princípio, o Flamengo deve ir a campo com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Everton Araújo como primeiro volante, Gerson sendo deslocado da direita para fazer a função de segundo homem de meio de campo, Arrascaeta como homem de ligação e os 3 atacantes, Plata, Gabriel e Michael atuando no lugar do Bruno Henrique. A princípio é essa a formação, mas o Felipe Luiz também pode fazer mudanças. Ele pode, por exemplo, promover a entrada do Charlie Alcaraz, que pode jogar aqui no meio de campo como segundo volante no lugar do Gerson. O Gerson seria deslocado para a direita e o Gonzalo Plata pode sair do time. Ou seja, pode ser um Flamengo atuando numa linha um pouco mais ofensiva, com o Alcaraz formando até uma dupla de meias junto com o Arrascaeta e o Gerson fazendo aqui a diagonal, cortando para dentro para bater no gol ou para fazer algum tipo de lançamento, e o Wesley aproveitando esse corredor aqui pela direita que ele faz muito bem, sendo que se o Plata realmente for o titular, vai ter que haver um movimento mais coordenado para que o Wesley faça essa movimentação. E do outro lado, do lado esquerdo, o Alexandro é um lateral que faz a construção da jogada mais por dentro.
Dessa forma, o Michael jogaria de forma mais aguda, mais aberta pelo corredor lateral esquerdo, e o Alexandre viria por dentro, fazendo a construção das jogadas aqui mais por dentro, apesar que nos últimos jogos ele também tem feito bastante ultrapassagem aqui no corredor lateral, mais até do que o próprio Ayrton Lucas, que tem características ofensivas. Uma outra mudança que o Felipe também poderia fazer, tanto na escalação inicial quanto no decorrer da partida, é deslocar mais uma vez o Gerson para a direita, o Léo Ortiz fazer a função de primeiro volante, jogar com uma dupla de volantes junto com o Everton Araújo e voltar com o Fabrício Bruno como zagueiro aqui pela direita. Ficaria esta configuração aqui. Então, ou seja, as possibilidades elas são muitas e o Felipe Luiz tem bastante peça para poder mexer tanto na estrutura tática quanto na estrutura individual da característica dos atletas para a partida de hoje. Então esse é o provável Flamengo e as prováveis situações que o Flamengo pode ter durante a partida, de acordo com a ideia do Felipe Luiz. A arbitragem do jogo ela vai ser a cargo de Rafael Rodrigo Klein, árbitro FIFA, assistente 1, Bruno Rafael Pires, assistente 2, Bruno Bosquilha, e o VAR a cargo de Caio Max Augusto Vieira. Então essas são as informações, as prováveis escalações, as prováveis mudanças e alterações táticas que podem ocorrer tanto no início, no time inicial, quanto no decorrer da partida. E agora é aguardar às 16 horas para ver o desenrolar desse primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. Já peço para você se inscrever no canal, acione o sininho para receber as notificações e deixe o like porque é muito importante, divulgue para os amigos e para as amigas para que o canal possa crescer ainda mais. Um bom domingo a todos, um bom jogo e saudações rubro-negras.